soltar aquela trilha bem bacana. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar pelo telão. Essa aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, ó: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Repete assim comigo: para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Fala assim: andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém ou não? Pode tomar seu assento agora. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: o bagulho é louco. O bagulho é louco. Que loucura! A realidade, gente, que eu preciso falar para vocês é que a Bíblia usa simbologias. Mas nesse caso, a Bíblia não está usando simbologia nenhuma. Esse texto aqui é 100% literal. Não existe nada que foi acrescentado nesse texto. Esse texto não é uma figura de linguagem que Jesus veio até eles. E tem aí gente que defende isso, que Jesus veio no campo imaginário, que Jesus veio na sensação, que Jesus veio no coração. Nada disso. Jesus Cristo simplesmente andou sobre as águas durante a tempestade. Não existe nada de alegoria, nada de figura de linguagem, nada de uma coisa que não aconteceu. Isso aqui é o fato. O fato é, nosso Jesus simplesmente estava andando sobre as águas. A realidade, gente, antes de falar sobre o contexto e a realidade, eu queria que você fizesse aquela selfie com o seu amigo aí. Para a gente divulgar nosso culto Milagres, eu quero que você pegue o seu celular agora para fazer essa selfie bem bonitona. Ó, é bonito aqui a tela. Aproveita isso. Faz uma selfie bem bonita, fala que você está no culto Milagres e que as pessoas precisam estar no culto Milagres junto com você. Me marca lá no meu Instagram, Cade Capelari, que eu vou repostar isso também. Eu creio que vocês são os fortes dessa igreja. E eu falo isso porque hoje está frio. E a promessa é que fique mais frio ainda. Mas hoje você veio no lugar certo. Você veio no lugar que está pegando fogo. Você veio num lugar que tem fogo da presença de Deus. Você veio num lugar para aquecer você, aquecer sua casa, para não deixar o restante da sua semana ficar no frio. Você vai ser aquecido pela presença de Jesus hoje. Amém? Contexto do que nós estamos falando. A realidade aqui é que os discípulos estavam exaustos. Jesus também estava exausto. João Batista tinha sido morto. Jesus planejava se retirar e descansar um pouco, mas esse planejamento de Jesus foi frustrado por uma multidão que o seguia. E a Bíblia fala que ele olha para a multidão e ele se compadece da multidão. Então ele multiplica os pães e os peixes, alimenta aquela grande multidão que está ali. E o povo começa a seguir Jesus, começa a cercar Jesus por todos os lados,
E a Bíblia até fala que os discípulos, nessa situação aqui, os discípulos são tentados e Jesus quer resolver a situação. Então Jesus fala assim: vamos fazer o seguinte, eu vou dispersar a multidão, mas eu quero que vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. Essa era exatamente a palavra de Jesus para aqueles caras. Eu estou indo dispersar aquela multidão e eu quero que vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Só que aí Jesus decide passar no monte e orar. E enquanto ele está orando, começa uma tempestade muito grande. E a realidade é que o Mar da Galileia é um lugar que acontecem tempestades normalmente. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer para vocês que aqueles discípulos que estavam ali eram acostumados com as tempestades normais do Mar da Galileia. Só que algo nessa tempestade era pior do que eles estavam acostumados. Significa que essa tempestade não era uma tempestade normal, que é a junção de muitos fatores. O Mar da Galileia fica muito baixo, é cercado por montanhas, de dia é muito calor, mas à noite é muito frio, então aquela temperatura quente sobe e a temperatura fria de cima das montanhas chega, e aquilo provoca um fenômeno natural que gera uma grande tempestade isolada no Mar da Galileia. Mas aquela tempestade era totalmente anormal, porque os discípulos, acostumados com aquele mar, acostumados com aquela condição, acostumados com tempestades em quase todas as noites lá, eles se deparam com aquilo e ficam aterrorizados, e a certeza que eles têm é a certeza da morte. E aí, gente, eu já quero trazer para a sua realidade. As tempestades maiores são as tempestades que são inesperadas. Às vezes a gente sabe uma tempestade que vai vir. A gente consegue até prever de alguma forma. A gente consegue até entender de alguma forma. Mas existem algumas vezes que a tempestade tira a gente do chão. Que a tempestade mexe com o nosso coração. Que a tempestade deixa a gente simplesmente aterrorizados. Quando a gente menos espera, surge alguma coisa. E não é quando a gente menos espera. As coisas ruins, não parece que é a famosa lei de Murphy. Quando algo ruim pode acontecer, ele vai acontecer. Mas nenhuma lei natural, nenhuma condição natural, nenhuma tempestade das nossas vidas, nenhuma dureza das nossas vidas, nenhum momento difícil nas nossas vidas pode limitar o poder do nosso Jesus. Então a realidade é que nós somos pegos de surpresa, mas Jesus Cristo não. A realidade é que quando ele falou assim: ei, presta atenção, vão para o outro lado, que eu vou tirar a multidão daqui, depois eu encontro com vocês. Quando ele fala isso, ele já sabia que ele ia para o monte, ele ia orar, ele já sabia que uma grande tempestade ia surgir, e ele já sabia que ele ia intervir. E às vezes quando surgem as tempestades nas nossas vidas, a gente sente que o chão sumiu debaixo dos nossos pés. A gente sente que a coisa ficou difícil de verdade. A gente sente que a gente está no fim da linha. A gente sente que o trilho acabou. A gente sente que tem uma parede na nossa frente. A gente sente que o gigante se levantou. A gente sente todas essas coisas. Mas nada do que nós sentimos, nada do que nós vemos, nada do que nós presenciamos pode limitar o poder do nosso Jesus. Então, ainda que a tempestade surja na sua vida, e ela vai surgir, ainda que a tempestade seja terrível, e ela pode ser, ainda que a tempestade tire o seu eixo, mexa com o seu coração, mexa com a sua mente, ela não muda o fato de Jesus ter o poder sobre todas as coisas. Ela não muda o fato de Jesus, que é aquele que te salvou, que é aquele que te devolveu para a luz, que é aquele que te redimiu com seu sangue, tenha o controle de toda a situação. Jesus, lá em Mateus 7,24, diz assim, ele conta uma história de dois homens, o sábio e o tolo. E o sábio construiu sua casa na rocha, e o tolo construiu a casa na areia. E quando veio a tempestade, presta atenção,
quando veio a tempestade, não eventualmente pode acontecer que venha uma tempestade. A certeza que eu te dou, a certeza que a Bíblia te dá é que a tempestade vem. A certeza que a Bíblia te dá é que o dia ruim vem. A certeza que Jesus te dá é que o dia mau vem. Mas aí Tiago, inclusive, vai resolver isso, dizendo assim, ó: é um motivo de grande alegria o fato de passar por provações, passar por tribulações, passar por dificuldades. Então, todo e qualquer desafio, toda e qualquer tempestade, ela vem de Deus para nos ensinar alguma coisa. E aí ele fala assim: a tempestade vem e a casa do homem sábio se sustenta, e a do tolo desaba. O que significa isso? Significa que aquele que estava firmado em Cristo, em qualquer tempestade, ele não é abalado. Aquele que está com seu coração em Jesus, a tempestade pode ser grande o tempo que for, a tempestade pode durar o tempo que for, a tempestade pode ser dura o bastante para destruir tudo em volta dele, mas ele, a morada do Espírito Santo, fica inabalável, porque o nosso coração em Cristo nos garante uma terra seca. As tempestades são para todos mesmo cumprindo a vontade de Deus. E aí tem essa teologia barata, que é a teologia da hipergraça, e essa teologia ensina para a gente que tudo vai dar certo, que vai ser tudo bom, que a gente vai viver só os melhores dias das nossas vidas, que isso e aquilo, e isso tudo é balela comparado com o que a Bíblia nos ensina. Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus Cristo deu uma direção muito clara: nós vamos atravessar para o outro lado. E aqueles caras que estavam ali, eles não estavam em desobediência, eles estavam cumprindo a vontade de Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. E mesmo assim, mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo cumprindo o que Jesus tinha falado, mesmo doando a vida para Jesus, mesmo se desgastando com Jesus, mesmo andando com Jesus, a tempestade chega, e ela chega de forma dura. Então eu queria que você não pensasse que estar na igreja te isenta de toda e qualquer tempestade, que estar na igreja te coloca numa sala VIP das tempestades. Não existe isso. Existem coisas que são compatíveis do mundo. Nós estamos no mundo e nós sofremos as tribulações e as dificuldades que são compatíveis com o mundo. E tem muita gente que, diante de qualquer dificuldade, esmurece na fé. Diante de qualquer problema, isenta o agir de Deus e tira Deus fora e fala assim: não, então a partir de agora eu vou correr pelos meus próprios meios. Eu já vi gente que saiu da igreja porque falou assim: não, eu estou passando por uma crise financeira muito grande, significa que não é para eu ficar na igreja, porque o ímpio do meu lado lá está prosperando, e eu estou na igreja, fiel ao meu dízimo, fiel à minha oferta, e as coisas não acontecem. Ei, irmão, se o seu coração estiver na tempestade, você não vai achar o fim. Mas se o seu coração estiver em Cristo, ainda que o vento sopre, ainda que a água caia, ainda que a terra estremeça, você está fundamentado em algo que não se abala. Pode aplaudir, se for para Jesus. E aí um dilema que a gente tem é sobre que momento que Jesus vai chegar. O título dessa mensagem é Ele Vem. E eu queria falar para vocês que Ele vem exatamente na hora certa. Aqui não dá para ver muito bem. Dá um blackout, ô Fê, rapidinho, para o pessoal conseguir enxergar. Aqui é Jesus, e ele está olhando para o barco está lá no meio, na tempestade, e ele simplesmente, pode tirar o blackout, ele simplesmente planeja chegar no momento perfeito. O texto diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se até eles.
E eu queria que você pensasse no seguinte: esse momento aqui era entre 3 e 5 horas da manhã. Era o momento mais escuro da noite. Era o momento de maior treva naquele lugar. Era o momento que eles não conseguiam enxergar nada. E é nesse momento que Jesus se dirigiu até eles. Por que a gente acha que com a gente vai ficar tudo bem o tempo inteiro? Eu preciso contar para você que quando tiver muito escuro, que quando a noite parecer que não vai passar, a certeza que nós temos é: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A escuridão pode durar uma noite inteira, mas de manhã existe um sol que brilha, existe um sol que nos mostra que Jesus renova as nossas forças, Jesus nos dá os milagres, Jesus nos sustenta, nos mantém e nos provê. Alta da madrugada, Jesus se dirigiu até eles. Quem já ouviu aquela frase linda: Deus tarda, mas não falha? Isso é diabólico. Essa frase é maldita. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, o Deus que a gente serve, nunca vai atrasar, nunca vai tardar, nunca vai falhar. O momento dele é perfeito, a hora dele é exata, o que ele cumpre nas nossas vidas é exatamente o que nós precisamos. É o maná que cai hoje e que vai cair amanhã também. Ei! Presta atenção no que eu estou falando. Para de viver apoiado nos milagres que você já viveu. Porque hoje tem renovo de Deus, tem milagre hoje disponível para você. Para de viver pensando assim: não, mas naquela época era bom, naquela época a pregação era assim, naquela época o louvor era assim. Ei, Jesus Cristo tem algo novo para você. Alta da madrugada, Jesus Cristo começa a andar na sua direção, e Ele anda na sua direção para fazer as coisas. Tem uma tensão muito grande na humanidade, e essa tensão é a tensão da demora. Que Jesus Cristo está demorando. Às vezes parece que o milagre está distante. Às vezes parece que não tem luz mais onde a gente está. Às vezes parece que não tem esperança. Às vezes parece que simplesmente a gente vai sucumbir. É assim então que eu vou morrer? Lembra da outra vez que Jesus acalma a tempestade? Que os discípulos acordam ele e falam assim: mestre, não te importas que morramos? Você não vai ligar se a gente morrer? E Jesus Cristo fala: vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que vocês estão com o Todo-Poderoso no barco de vocês. Vocês não sabem que eu posso reduzir essa tempestade a uma brisa suave. Você não sabe que toda dificuldade que você tem, eu posso desatar com a maior facilidade do mundo. A vontade de Jesus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Se estiver doendo hoje, a dor é boa, perfeita e agradável. Se estiver difícil hoje, é bom, perfeito e agradável. Isso derruba por terra aquela realidade do você não tem que aceitar as suas lutas. Sabe de uma coisa? Você tem que aceitar a sua luta, sabendo o tamanho de quem está do seu lado. Você tem que aceitar a sua luta, sabendo quem é que luta ela por você. Jesus Cristo está andando sobre as águas, na tempestade mais escura, na noite mais sombria. Jesus Cristo está andando até você. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus deixou aqueles caras remando durante a noite inteira. Ele deixou os discípulos dele remando contra a tempestade. O texto é muito claro, dizendo que a tempestade vinha contra eles. Jesus Cristo sabe quando é necessário que a gente reme mais. Ele sabe quando é necessário que a gente lute um pouco mais.
que a gente sofra um pouco mais, porque aqueles discípulos precisavam viver algo mais profundo com Jesus. Marcos vai relatar que, mesmo tendo acabado de ver Jesus multiplicando os pães e os peixes, o coração dos discípulos ainda estavam endurecidos. Essa tempestade aconteceu. Jesus podia lá de cima do monte fazer assim e a tempestade sumir. Mas Jesus Cristo deixa que eles lutem contra a tempestade durante a noite inteira, porque o coração daqueles caras ainda estava endurecido. Eu preciso perguntar para você, será que o seu coração não está endurecido ainda? Será que meu coração não está endurecido ainda? Será que a gente não precisa justamente dar esse passo mais fundo, esse lugar de maior intimidade? Será que a gente não precisa ter uma experiência um pouco mais profunda com Jesus? Jesus Cristo deixa eles ali, lutando contra a tempestade, sabendo que na hora perfeita, ele chegaria lá. Isso para mim significa que durante as minhas tempestades, eu preciso fazer o que é meu dever. Eu preciso fazer o que eu posso fazer. Eu preciso lutar contra as tempestades. Mas essa luta contra a tempestade não é limitando o poder de Jesus. É sabendo que na hora certa Jesus vai fazer. Enquanto não chegou a hora certa, irmão, continua remando. Enquanto Jesus não apareceu andando sobre as águas, continua remando. Rema contra a maré, rema contra a tempestade. Jesus vai te fortalecer. E a situação aqui é que Jesus não estava lá no barco, não estava pelo menos de corpo presente, mas o coração de Jesus e os olhos de Jesus estavam sobre aqueles discípulos, exatamente como os olhos e o coração de Jesus está sobre você. Se parecer que está demorando muito, se parecer que a luta está grande demais, saiba que Jesus não está indiferente a isso. Jesus está olhando para você, os olhos dele estão sobre você, o coração dele está com você, e na hora perfeita, no momento exato, Jesus Cristo vai chegar. A intervenção de Jesus vem na hora certa, porque ele vem. E além de vir na hora certa, ele também vem da forma certa. E a imagem aí é do pé de Jesus sobre as águas. E o texto diz: Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Aqui é a parte muito doida da história, na minha opinião. Por quê? Porque o barco dos pescadores ficava ancorado na praia. Tinham muitos barcos ali. Jesus podia entrar num daqueles barcos e ir até os discípulos de barco. Jesus podia também se teletransportar para dentro do barco, como ele fez. Ele podia simplesmente aparecer ali com os discípulos. Ele podia de cima do monte parar a tempestade. Ele podia fazer de muitas formas, mas ele fez justamente da forma mais incomum. E o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar que Jesus opta pelo que é impossível. Se ele entrasse num barco e remasse na direção dos discípulos, chegasse lá e operasse o milagre de acalmar a tempestade, ia ser extraordinário. Mas o impossível era ele chegar andando sobre as águas, porque ninguém pode andar sobre as águas. E aqui é justamente porque ele precisava transmitir algumas lições para aqueles discípulos e para nós. E aí a lição é que quando ele chega, ele está andando e está tudo escuro,
e o couro está comendo, a tempestade está caindo, tem raio, tem trovão, tem ondas gigantes, e Jesus lá andando sobre as águas. Então quando os discípulos olham, o que eles pensam que é? Um fantasma. Olha que loucura. Na nossa cabeça, olha que negócio bizarro. Os caras vendo Jesus ali, mas eles pensam que é um fantasma. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes, quando Jesus está chegando para te salvar, para te tirar da dificuldade, Ele pode chegar da forma mais assustadora que for. E às vezes, no seu coração e no meu coração, a gente vai pensar, não, isso aqui é demais. Isso aqui já é demais. Eu já estou na tempestade, eu já estou aqui lutando contra a morte, e aí surge um fantasma andando na minha direção. Isso chega a beirar a loucura. Só que essa forma, que é assustadora, surpreendente, incomum, é a melhor forma possível que o Mestre se apresenta para você, porque Ele faz isso para que Deus seja glorificado. Presta atenção no que eu for falar. Se você estiver anotando, não esquece de anotar isso. A tempestade ali era aquilo que ameaçava a vida deles. A tempestade ali era o objeto de maior medo dos discípulos naquela ocasião. Jesus Cristo vem andando sobre as águas, sabe por quê? Porque aquilo que te bota medo, aquilo que te faz pestanejar, aquilo que te faz tremer, aquilo que te faz ter a certeza da morte, Jesus Cristo coloca debaixo dos pés dele, e ele anda sobre isso. Você não deve ter entendido o que eu falei. Eu falei que aquilo que te bota medo, aquilo que se levanta contra você, o nosso Mestre anda sobre isso. E isso está debaixo dos pés de Jesus. Não tem situação no mundo que possa tirar a soberania de Jesus. Tudo está debaixo dos pés dele. Doença está embaixo dos pés dele. Crise financeira está embaixo dos pés dele. O medo está embaixo dos pés dele. A depressão está debaixo dos pés dele. Qualquer dureza no coração de vocês e problemas das vidas de vocês está debaixo dos pés dele, e ele anda em cima da sua dor. Mas quando ele anda em cima da sua dor, ele anda na sua direção. Ele anda olhando nos seus olhos. E aí o texto continua, e eu estou concluindo já. O texto continua dizendo assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro era o discípulo mais afoito de todos. Era o discípulo mais impulsivo de todos. Você lembra? Jesus, ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te abandonar. Aí quando chega a guarda romana para prender Jesus, Pedro saca uma espada. No momento de oração. No momento de Jesus orando ali, clamando, pedindo para que Deus afastasse dele esse cálice, Jesus se apresenta diante da guarda: eu sou Jesus. E Pedro saca a espada e arranca a orelha de Malco. Arranca a orelha porque era ruim de mira, que ele queria o pescoço. Fora as outras muitas atitudes controversas que Pedro toma. Só que ele fica tão impressionado com aquilo que está diante dos olhos dele. Ele fica tão impressionado. Ele já tinha visto Jesus fazer coisas incríveis. Só que, irmão, andar sobre as águas. O que você precisa fazer para andar sobre as águas? Qual que é a explicação científica de um Jesus andando sobre as águas? Como? Oi? Precisa ser menos denso, da forma mais prática possível, né, Lois? Precisa ser menos denso que a água. Que água é essa?
E aí a gente tem a impressão, a gente tem às vezes o engano, que Pedro estava andando naquele momento sobre as águas. Mas não é isso. Pedro anda sobre a permissão de Jesus. Pedro não está operando um milagre ali. Pedro está andando sobre a palavra de Jesus. O que eu estou tentando te falar? Eu estou tentando te falar que a água não é menos densa. Aliás, a água é menos densa que o seu corpo. Você afunda na água. A água não tem sustentação nenhuma para você andar. Mas se Jesus falar, anda sobre ela, você pode pôr o pé que vai firmar. Você pode andar que vai firmar. Se Jesus te der um direcionamento, irmão, pode ir, porque a água vai te sustentar, porque simplesmente é a palavra de Jesus. Se Jesus fala vem, vai. Se Jesus fala vai, vai. Se Jesus fala fica, fica. Mas às vezes no que é ousado demais nós temos medo. Às vezes no que é ousado e aparentemente ridículo, nós temos medo. Não, calma aí, eu vou pisar aí e eu vou conseguir andar. Só que Pedro nem pensa duas vezes. Pedro fala assim, se é o Senhor, então manda eu ir também. Eu quero experimentar também, e ele vai. E aí, ele põe um pé e vê que está firme. Aí ele põe o outro, vê que está firme. Justamente porque tinha uma palavra de Jesus sobre ele. Pode andar, pode andar, pode ir. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que às vezes a gente está diante de uma situação, às vezes a gente está diante de algum projeto nosso, às vezes a gente está diante de coisas que saíram da nossa cabeça, e a gente não tem coragem de dizer para Jesus assim, se é o Senhor que está aí, então manda que eu vá. Às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa cabeça, às vezes a gente quer dar um passo de fé, sem saber se Jesus está do outro lado. Mas um simples pedido nosso, Jesus, se é o Senhor que está aí, então manda que eu vá até o Senhor, porque eu tenho certeza que se o Senhor falar, eu consigo também. Mas a Bíblia continua dizendo assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O que eu quero te perguntar? Eu quero te perguntar, para onde seus olhos estão olhando? Ele estava andando sobre as águas, ele estava em cima do extraordinário. E aí o texto é claro em dizer que o vento começou a soprar forte, e ele começou a perceber o vento. Ele começou a ouvir o barulho do vento, ele começou a perceber a água, ele começou a perceber que aquela situação era impossível de viver, e aí ele afundou. Onde estão os seus olhos? Seus olhos estão só no possível? Seus olhos estão no tamanho da tempestade? Seus olhos estão no tamanho do problema? Seus olhos estão na doença? Seus olhos estão na crise? Eu quero te fazer um convite. Se você estiver em cima, andando sobre uma palavra de Jesus, e o vento se levantar contra você, e a água se levantar contra você, eu quero que você clame a Ele. Jesus, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Jesus não deixou uma gota de água entrar no pulmão de Pedro. Jesus só estendeu a mão dele e puxou Pedro para cima de volta. Salmos 50, versículo 15 diz assim, clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará.
Você está angustiado? Você está passando por dificuldade? Então chegou o momento de clamar. Chegou o momento de chamar o único que pode te tirar do fundo da água. Chegou a hora de chamar o único que pode transformar a água em terra, transformar a água em chão para você pisar. Chegou a hora de chamar aquele que anda por cima dos seus problemas. Eu queria que você ficasse em pé, que a banda viesse para cá também. Não se distraia. Não se distraia. Esse texto vai terminar dizendo que quando eles entraram no barco, o vento cessou. E eu quero que você entenda uma coisa. Abra todos os seus ouvidos. Abra aí o seu coração. Jesus não faz as coisas pela metade. Ele vem na hora certa, ele vem da forma certa e ele faz as coisas por completo. O texto diz que quando eles entram no barco, o vento cessa. Essa parte é a parte fundamental. Essa parte, se você não prestou atenção em nada, se sua cabeça estava viajando, presta atenção nisso só. Primeiro, Jesus está nos ensinando que o que coloca mais medo na gente, o que mais nos assusta, o que mais deixa a gente desesperado, Ele anda sobre isso. Ele governa sobre isso. E se você está na tempestade, Ele chega para acalmá-la. Então não importa o jeito que Ele chegou, não importa a hora que Ele chegou, quando Ele estava no barco, o milagre foi completo. Se fez completa bonança. Aquele vento parou, aquela água agitada virou uma água tranquila, e é exatamente isso que Jesus faz. Jesus, no seu maior medo, transforma o cenário em paz. Jesus, na sua maior dificuldade, transforma em calmaria. Eu já falei aqui que o que eu acho mais engraçado é que a Bíblia conta para a gente 2 vezes Jesus acalmando a tempestade. Uma vez ele estava dentro do barco dormindo, e essa vez ele vem andando sobre as águas. Na vez que ele estava dentro do barco, assim que acordam ele, com aquela gritaria, com aquele desespero, ele já faz shh, shh, e o vento para, e o mar se acalma, e tudo faz bonança. Aí ele vai e prega para os discípulos. Mas nessa aqui, ele primeiro chega, ele primeiro anda sobre as águas, ele primeiro faz o extraordinário, ele bagunça com a cabeça de todo mundo, ele chama Pedro para fora, ele faz toda aquela loucura e depois ele acalma a tempestade. Sabe por quê? Porque nesse aqui, ele sabia que primeiro ele precisava cuidar dos corações deles. Ele precisava tirar a insegurança que os discípulos estavam sentindo. Então ele sabe que existem momentos que a maior tempestade não é do lado de fora, é do lado de dentro. Ele sabe que, às vezes, o vento sopra mais forte dentro de você do que fora. Ele sabe que, às vezes, o trovão mais alto é o trovão que está na sua cabeça. Então o convite dele é: vem aqui para fora, vem desfrutar comigo disso aqui. Eu vou tirar o seu medo. Eu vou tirar seu medo. Eu vou silenciar os seus medos. E depois, eu vou acalmar a tempestade.
Eu não sei qual que é a tempestade que você está vivendo hoje. Eu sei a minha, mas eu não sei qual que é a sua. Eu não sei qual que é o seu grande medo hoje. Eu não sei o que tem tirado a sua paz. Eu não sei o que tem manifestado o seu eu mais tenebroso. Mas a única coisa que eu sei é que existe um Deus. E esse Deus coloca esse seu problema embaixo dos pés dele e te convida a andar sobre ele. Você está disposto a andar por cima dos seus medos hoje? Você está disposto a perder seu medo hoje? Você está disposto a aprender a desfrutar de um chamado de Jesus? Se Jesus te chamou, então está na hora de pisar para fora do barco. Eu queria que aí mesmo, no seu lugar, você fechasse seus olhos. A banda pode começar a ministrar esse louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí e começasse a ter um tempo agora de clamor pela sua vida. Chegou a hora da gente clamar. Eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me tirou daquela situação. Eu não sei o que está deixando você ansioso, temeroso, mas eu sei quem você pode chamar. Feche seus olhos e comece a clamar a Deus. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, o vento se levantou contra nós. Pai, a água tem nos assustado, tem nos tirado a paz. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós estamos com medo. Espírito Santo, nós estamos aflitos com as situações do mundo, com as situações que nós estamos passando. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Venha na nossa direção, Pai. Vem da forma que o Senhor quiser, mas vem, Pai. Vem porque nós precisamos de Ti. Vem porque nós dependemos de Ti. Vem, Espírito Santo. Toca as nossas vidas. Tira todo o medo do nosso coração. Tira todo o bloqueio do nosso coração. Tu és o Deus da minha salvação. Entoie essa canção, irmão, como um chamado, como um clamor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Agora eu queria chamar aqui na frente os nossos pastores. Pastor Levi, Pastor Isaac, Pastor Vieira, Pastor Tiago. Mais algum?
Pode vir aqui. Pastora Lilei, pastora Marina, pastora Neide, vem aqui para frente vocês. Eu tenho uma direção aqui do Espírito. Tem mais alguém aí? A pastora Cassi. Cadê a pastora Maria? Acho que a pastora Maria está ocupada. Se não tiver, pode vir para cá. Ó, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Agora, eu quero que, enquanto a banda estiver ministrando esse louvor aqui, eu quero que você saia do seu lugar, procure um desses pastores e você conte a situação, a sua tempestade. E ele vai orar especificamente por isso. É para a gente orar aqui agora, especificamente pelas situações. Então vai ser cura, vai ser libertação, vai ser o que eles falarem. Então enquanto a banda estiver ministrando, você pode sair do seu lugar e vem aqui pedir uma oração específica. Hoje a gente não vai fazer aquelas orações com todo mundo aqui na frente, a gente vai fazer essa. Então eu quero que você não perca essa oportunidade. Ei, para você que acabou de assistir esse culto, eu espero que você tenha sido muito abençoado. Nosso canal tá aqui e tem todos os recortes lá das mensagens. Então, se você quiser maratonar aí as mensagens, você pode entrar no nosso canal e assistir. Tá tudo recortado lá. E se você também perdeu algum período do culto dessa noite, você pode entrar lá que o culto vai ficar na íntegra no canal também, tá bom? Deus abençoe, a gente se encontra na semana que vem. Continue acompanhando nosso Instagram, nosso Facebook e nosso canal do YouTube, tá bom? Igreja Nova Dimensão em todos eles. Deus abençoe.